Este é o trabalho de conclusão de curso da aluna Tatiana de Abreu Moura, intitulado Gênero em Ação de Formação de Mão de Obra Voltada para o Mercado Fotovoltaico em Niterói. Na banca temos a professora Dirlane de Fátima do Carmo e professora Larissa Moreira Viana e eu, professor Marcos Teixeira, professor orientador. A defesa aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2022, às 14 horas, de forma remota. Projeto final de Engenharia de Recursos Hídricos. Vai falar sobre os gêneros em ações de formação de mão de obra voltada para o mercado fotovoltaico na região metropolitana do Rio de Janeiro. Meu nome é Tatiana de Abreu Moura e o orientador foi o professor Marcos. Aqui a gente vai falar um pouquinho, passar um pouquinho da visão geral do que a gente vai ser apresentado aqui, que é a introdução, os objetivos, a fundamentação teórica, falar um pouco dos gêneros no mercado de trabalho, como é feita a formação de mão de obra, vou apresentar os materiais e métodos, os resultados e vamos fazer algumas pequenas discussões e depois falar das considerações finais. Bom, introdução, Ser uma mulher numa sociedade que tem mais respeito pela figura masculina, digamos assim, já é enfrentar barreiras diariamente. E no mercado de trabalho isso não ia ser muito diferente. A gente consegue até perceber diferenças na inserção dessas mulheres no mercado de trabalho se for comparada pelos homens. E isso influencia na sua ocupação e nos vínculos empregatícios. Fazendo um paralelo também com a energia solar, foi em 1960 que a energia solar começou a ser explorada aqui no Brasil pelo físico polonês Bruno Topf. E de lá para cá, essa energia, essa modalidade, ela vem crescendo exponencialmente e a gente consegue ter essa percepção de que ela ainda é um local majoritariamente masculino. E a gente pode ter algumas hipóteses com relação a isso, Além de todo o conceito histórico, da inserção da mulher no mercado de trabalho, com também a falta de oportunidade e aperfeiçoamento dessas meninas. Então, como objetivo principal, a gente teve analisar a influência dos gêneros na formação de mão de obra voltada para o setor fotovoltaico. Em Niterói, na região metropolitana, que é São Gonçalo e na cidade do Rio de Janeiro, e a gente tomou como base o projeto de extensão da UF, que é o projeto Vento Solar. E para que esse objetivo macro pudesse ser alcançado, a gente listou 8 objetivos parciais, que seriam analisar a situação de gênero no mercado fotovoltaico mundial, analisar o comportamento do mercado fotovoltaico nacional, identificar a atuação das mulheres, identificar as ações de formação de mão de obra para o mercado no estado do Rio de Janeiro, nessas 3 cidades que a gente falou anteriormente, avaliar os elementos que identifiquem preocupação com o gênero nesses programas, a análise qualitativa com o público feminino egresso, avaliar os fatores que incentivaram ou desestimularam a permanência no mercado fotovoltaico dessas mulheres e recomendações para futuras ações. E agora, contextualizando um pouco do que é energia solar. Ela pode ser definida como uma fonte de energia alternativa, sustentável e renovável, e ela está altamente ligada às condições morfológicas e meteorológicas do local, como a incidência de radiação, cobertura das nuvens, concentração de gases atmosféricos. E, fazendo aí, destacando 2 datas que eu considero importantes nessa linha do tempo, eu posso falar em 1839, onde foi descoberto o efeito fotovoltaico pelo físico francês Edmond Becquerel, e em 1954, que foi desenvolvida pelo cientista Bell Labs a primeira célula fotovoltaica à base de silício, que é um material que a gente usa até hoje. E aí falando um pouco, mostrando os 3 tipos de células fotovoltaicas mais utilizadas. Tem as células monocristalinas, que elas são produzidas a partir de um único cristal de silício ultrapuro, e elas são as mais eficientes, possuindo aí uma eficiência entre 15% a 22%, dependendo do modelo. Também temos as células policristalinas, que elas são produzidas a partir do fatiamento de um único lingote de silício, e nesse processo é preservada a sua formação de múltiplos cristais. Por ter esses múltiplos cristais, a sua eficiência é um pouquinho mais baixa, então ela atinge aí os percentuais de 14% a 20%. Já o silício amorfo, ou então filmes finos, elas são produzidas através da disposição de finas camadas do silício sobre uma superfície de sua eficiência em larga escala, ela varia de 6% a 9%. E aí, a gente tem as células fotovoltaicas, e aí essas células são criados módulos fotovoltaicos, e esses módulos fotovoltaicos eles fazem parte de um sistema fotovoltaico. E esse sistema ele pode ser on-grid, que é conectado à rede
da concessionária, né? Você tem a sua placa, ela gera uma corrente contínua, ela vai ser ligada a um inversor. Esse inversor, por sua vez, ele vai ser ligado a um relógio bidirecional, ou seja, ele vai dar energia para a concessionária ao mesmo tempo que pegar a energia da concessionária. Então, você está ligado, por exemplo, a Light ou a Enel com o sistema on-grid. Ou então, o sistema off-grid, que a gente chama que é um sistema isolado. Ele não é ligado a nenhuma rede, nenhuma concessionária de energia, e para você ter esse armazenamento de energia gerada, você precisa de uma bateria. Então, isso encarece um pouco mais o sistema e ele é recomendado para locais mais isolados, ou então que não tem um bom atendimento, né, de nenhuma companhia. Falando do mercado fotovoltaico brasileiro, a gente teve uma crescente, né, na população, né, e nos padrões de consumo de energia, tanto padrões de consumo de objetos, né. Então, com isso, a gente teve que ter uma alternativa de energia mais limpa e que não fosse tão dependente de combustíveis fósseis, que são finitos. E aí, a energia solar ela surge como um modelo de geração eficiente e suficientemente competitiva em locais de alta incidência solar, que é o caso do Brasil. E aí, ao longo desse tempo, a gente teve algumas conquistas, algumas coisas que foram notórias, como em 2012, que foi instituída pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Resolução Normativa número 482, que ela permite que o consumidor gere a sua própria energia conectada à rede, e a energia que ele não gastou, ele pode virar crédito para ele ser usado depois. Já em 2019, a gente bateu o recorde de crescimento no setor brasileiro, alcançando a marca de 2,4 gigawatts instalados. Já em 2020, mesmo com a pandemia do Covid-16, a gente teve um crescimento de 30,6% em capacidade instalada. Falando um pouco, né, dos gêneros no mercado de trabalho, né, trazendo essa contextualização. No final do século XVIII, teve a Revolução Industrial e foi nessa época que marcou a inserção da mulher como mão de obra na manufatura fabril. Entretanto, já nessa época, as mulheres eram menos remuneradas que os homens em decorrência da adequação da dupla jornada, que ela tinha que trabalhar em casa, né, dos filhos, cuidar da casa, os trabalhos domésticos e trabalhar na fábrica. Em 2019, o IBGE fez um levantamento e foi apontado que ocorreu uma queda na desigualdade salarial entre homens e mulheres nos anos de 2012 a 2018. Entretanto, mesmo com essa queda, as mulheres ainda recebem um percentual de 20,5% a menos do que os salários dos homens, ocupando uma mesma função. E em 2019 também, a IRENA, que é a Agência Internacional para Energias Renováveis, ela fez um relatório e aí ela confirmou que ainda existem mais mulheres com dificuldades para se inserir no mercado de trabalho do que os homens, e que acumulam uma taxa de desemprego mundial de 6%, sendo que elas são 48% da força de trabalho. E aí, trazendo isso para o mercado solar. Nesse mesmo relatório da IRENA, foi falado que tem uma estimativa aí que até 2050, o número de vagas nesse setor ele chega a 29 milhões. Ou seja, vai ter vaga. E a gente precisa, né, qualificar essas mulheres para que elas se sintam preparadas para chegar nesse mercado com confiança e com conhecimento adequado. Porque, em termos mundiais, só apenas 32% dessas mulheres estão trabalhando nesse setor de energias renováveis. E 75% dessas mulheres, contra 40% dos homens, percebem que existe uma existência de barreira na entrada delas e nesse setor. Como a gente disse anteriormente, é perceptível que é um ambiente um pouco mais masculino mesmo. E aí, falando um pouco sobre a formação de mão de obra. A gente pode pegar o conceito, né, de mão de obra, que pode ser definido como sendo o trabalho manual empregado para a produção de um bem. Entretanto, a expressão se popularizou e é utilizado para se referir a qualquer trabalhador de uma empresa ou prestador de serviço. Também teve dados do Sebrae de 2017, que apontou que em 2015 o Brasil ficou em 68ª colocação na qualificação de mão de obras, né, num ranking de 124 países. Isso nada mais é do que o resultado de pessoas, né, pouco qualificadas, com baixa qualificação e aceitando salários mais baixos, elas são muito mais atrativas a esse mercado. Então, pensando, né,
em qualificar esses profissionais, foi criado o projeto Vento Solar. E o projeto Vento Solar é um projeto, né, em parceria da UF com a Aersol e o Rumo Náutico, que é o projeto GRAEL. Então, ele tem o objetivo de desenhar, desenvolver e aplicar um curso de nível técnico para alunos da rede pública entre 16 e 29 anos, visando a inserção deles no mercado fotovoltaico. O projeto Vento Solar, ele já tem uma política de seleção de cotas, a gente tem cota por gênero, etnia e para os alunos da rede pública. Né, como a gente tem 50% dos nossos alunos são mulheres, então a gente busca constantemente o entendimento e como estimular essa presença feminina em todas as atividades, né? E a gente também conta com um corpo técnico com sua maior participação feminina. Todas as tutoras são mulheres, né, atualmente. Então, isso percebe que cria uma atmosfera mais acolhedora, representativa e empoderada para essas alunas, com o objetivo de incentivar a participação e a permanência delas no curso. Bom, a gente dava aulas presenciais, né, toda quinta-feira, de 9 da manhã às 12. Então, com a pandemia, a gente teve a necessidade de se adaptar às aulas online. No final do curso, né, são dadas 2 aulas práticas com o Rafael da Aersol. E a metodologia que a gente utiliza é uma metodologia ativa chamada Learn by Doing. E a gente consegue ver essa metodologia muito bem aplicada. Com o final das aulas, a gente tem uma atividade prática, que a gente chama de vivências, onde a gente relaciona o conteúdo teórico que foi dado na aula com o experimento. E aí, falando, né, passando um pouquinho sobre essa metodologia, a gente pode ver que ela é uma metodologia ativa que coloca o aluno como sendo o personagem principal e o responsável pelo seu aprendizado. Utiliza as experiências desse aluno para gerar um conhecimento e incentiva que eles desenvolvam a capacidade de absorção dos conteúdos de maneira autônoma e participativa. Botei até uma setinha aí para falar que a gente tem um projeto em que o aluno ele pega todas as etapas como se ele fosse uma empresa de energia solar, desde o contato principal com o cliente até a entrega do projeto final. Daí, como resultado da aplicação desse método, é possível observar o maior número de interação das alunas quando colocadas exemplos do cotidiano ao longo dos debates. E para a gente, né, verificar, para a gente chegar, né, ao resultado que a gente quer, que é saber se uma metodologia diferenciada ela é mais convidativa e acolhedora do que metodologias convencionais, verificou como que o mercado fotovoltaico percebe a presença de mão de obra feminina, e aí, por meio das análises das ações de formação, identificamos se as suas ações formativas englobam preocupações pedagógicas atuais. Para que isso aconteça, a gente fez um checklist, né, com quatro itens para a gente poder chegar a esse objetivo, né? Então, primeiro, a gente identificou programas de formação e treinamento em energia fotovoltaica em Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. Após listar esses locais, a gente enviou um e-mail com uma carta de apresentação e um formulário online, que esse formulário ele deveria ser enviado para as ex-alunas do curso. Depois, né, a gente conseguiria ver o resultado que estava. E depois a gente teve o contato por WhatsApp com as ex-alunas do projeto Vento Solar, e o envio de um formulário também. Depois a gente fez a análise das respostas. Para as ações de formação, a gente escolheu 7 cursos de formação profissional e eles tinham os critérios de escolha, né, que seriam localizados na região de estudo, possuir um website e possuir mais de uma turma formada. Para fazer a análise qualitativa entre o público feminino e egresso, a gente fez uma pequena pesquisa de perfil para identificar, né, os pontos demográficos, idade, escolaridade, estilo de vida, saber, né, tentar identificar e entender o que motivaria elas a continuar ou a desistir do curso. E depois a gente fez análise dos fatores de incentivo, que a gente verificou os motivos que elas poderiam permanecer no curso. E aqui vamos falar sobre os resultados e fazer algumas considerações. Para as ações de formação na região metropolitana, né, a gente teve, como eu falei anteriormente, 7 cursos escolhidos, né? Dentre eles, 3 empresas integradoras que fazem, né, desde o projeto até a instalação do sistema fotovoltaico e 4 centros de treinamento. Entre elas foi a Bluesol, a Aersol, a LGL, a Propulsível, a Solarize, a SolarDay e o Serai.
para avaliar, né, como que esses centros de formação eles lidam com a questão de gênero, a gente não obteve nenhuma resposta das empresas que a gente enviou os e-mails, mesmo daquelas que se mostravam super representativas, né? E após 60 dias do envio desse primeiro e-mail, enviamos o segundo e-mail, ratificando a importância, e apenas a Solar Day retornou contato. Ela retornou o contato falando que eles não possuíam uma política de inclusão de gênero, que não possuíam nenhum documento, missão, valores, nada que refletisse o aspecto de gêneros, e que viu que a parcela feminina no mercado ainda era muito pequena. Em paralelo, foi analisado os sites dos cursos para ver se possuíam algum tipo de documento, alguma coisa que desse a entender que eles tinham essa inclusão das mulheres, e não foi encontrado. E aí a gente teve análise qualitativa do público feminino e, infelizmente, não foi possível ter nenhuma evidência concreta dos cursos profissionalizantes, que eles não responderam, e também não tinha nenhuma evidência em seus canais de comunicação. Já com as alunas do projeto Vento Solar, e com a utilização da metodologia ativa, a gente viu que a metodologia ela tem se mostrado eficaz no sentido de ter as aulas mais dinâmicas, motivadoras e tornar o espaço mais pertencente para essas mulheres. Aqui eu vou trazer, né, alguns dados do formulário que a gente fez com as meninas do projeto Vento Solar, em que 62,5% considerou que a metodologia aplicada não era igual à metodologia que eles estavam acostumadas. 75% diz que ficou à vontade e acolhida nas aulas do curso. E o interessante é que quando a gente perguntava, né, o motivo, era sempre visto que o fato de terem tutoras mulheres faziam com que elas se sentissem mais à vontade. E 62,5% sentiu que tiveram voz no curso. E, mais uma vez, o fato de ter mulheres lá também foi uma justificativa para que elas tivessem essa resposta, né? Eu lembro que uma até falou que, quando perguntava, né, o motivo, ela falou assim, que isso traz representatividade para ela. Isso foi uma resposta que me marcou. E analisando, né, os fatores distintivos porque elas ficaram, a gente pode estar que seria a forte presença dos professores no cargo de ensino, o uso da linguagem não sexista e inclusiva e evitando o humor sexista, o apoio ao ambiente familiar, né? A gente teve casos de mães que não tinham com quem deixar a criança, não tinha creche nem nada, e elas eram incentivadas a levar os seus filhos para a sala de aula. E nas vivências, a gente sempre tinha preocupação de chamar essas alunas para incentivá-las a participar e, assim, ela ter todo o processo de aprendizado completo. E, né, mais uma vez, não foi possível obter nenhuma análise ou resposta das alunas dos cursos profissionalizantes, tendo em vista o não retorno dos formulários. E aí, fazendo uma consideração final um pouco mais abrangente, né? Então, a gente conclui que, apesar da grande evolução da participação feminina no mercado ao longo dos anos, ainda há um abismo entre o percentual de homens e mulheres, principalmente no mercado de energia renovável e da energia solar, onde ainda possuem poucas oportunidades, onde essas mulheres ainda têm poucas oportunidades, né? E aí, fazendo considerações, nichando mais um pouco, a gente não teve, né, nenhuma percepção de diretriz de política de gênero em vigor nos cursos de formação, né, na região de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, estudados, e que o projeto Vento Solar foi uma exceção e que possibilitou abranger um currículo que valorizava todas as experiências e conseguiu garantir a atuação das professoras. Ter mulheres que, em posição de tutoras ou professoras, incentiva outras mulheres e cria um ambiente acolhedor e igualitário. Então, sendo assim, é notório ver como o projeto Vento Solar vem sendo um case de sucesso de que é possível ter a inclusão e abordagem de gênero na sua metodologia de ensino e como isso vem trazendo grandes resultados para as alunas participantes. Obrigada, gente.